Bom dia. Bom dia. Força da Palavra. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2. Disse que o mundo do Genrei, onde as palavras agem, constitui o reino de Genrei. Deus é, na verdade, o grande Genrei que movimenta o cosmos. Conforme está na Bíblia, foi também a partir da palavra que o Supremo Criador estabeleceu a vida e o universo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. Gênesis. Torna-se possível então concluir como são importantes as palavras, pois através delas, livremente criando ou destruindo, tudo pode ser transformado em bem ou mal, céu ou inferno, vida ou morte. Os seres humanos têm, por conseguinte, ilimitada responsabilidade nesse processo de transformação, uma vez que se comunicam pela palavra, vivem no mundo do Genrei. Devem, por isso, esforçar-se para emitir somente vibrações positivas de bondade, amor, justiça, sabedoria e todos os demais sentimentos nobres. Dessa forma, estarão concretizando em cada momento da vida o eterno Genrei de Deus. Simples, né? Não transmitir, através da palavra, nenhum tipo de sentimento negativo. Não se queixar, não reclamar, não falar mal dos outros, não gritar, ser sempre gentil, educado, elegante, sincero, honesto, bondoso, amoroso, sempre assim. E sempre transmitir isso através das palavras. Simples, não? É só fazer isso. Por que não faz, né? Por que pode até tentar e não consegue? Por causa da alma. A alma está envolta por uma quantidade muito grande de nuvens espirituais. E a alma fica encolhida, fica ofuscada, fica presa dentro de uma quantidade enorme de nuvens. O que é a alma, né? A alma é aquela partícula divina, o Chon, aquele pedacinho de Deus que tem dentro de nós, que nada mais é do que a bondade, o amor, a generosidade, a honestidade, tudo que tem de bom está lá dentro, só que está preso, como se fosse um pêssego. Você é o caroço, mas o caroço não está livre, está cheio de coisa em volta, então ele não cresce, a bondade não cresce, o amor não cresce, a honestidade não cresce, a pessoa não melhora, fica estagnada. Fácil entender, né? Essa divindade da pessoa não aflora, não vem à tona. Em certos momentos pode até vir. Mas se alguém chegar e falar, você não sei o que hoje, já pronto, acabou a divindade. Se dói alguma coisa, já começa a reclamar. Se o vizinho faz alguma coisa que você não gosta, você já xinga, reclama. Não é assim?
Se batem no seu carro, está lá dirigindo tão bem, vê um barbeiro e pá! Vem, atravessa a rua. Você já fica nervoso, bravo, quer xingar, quer bater. Outro dia tinha um homem lá, correndo com o facão atrás do outro, né? Queria matar. Ele não queria só xingar, ele queria matar o outro ser humano. O ser humano, ele mata, né? Não é para comer. Mata de raiva, mata de ódio, de uma coisa que não é de Deus. De uma coisa totalmente negativa, que se manifesta livremente, porque a alma do ser humano está encolhida, está envolta por nuvens espirituais, está num lugar muito baixo, muito baixo. Porque o Espírito... vamos lá. Espírito tem alma. Nós temos um corpo material. Quando a gente morre, o que sobra? Um corpo espiritual. Não é? Dentro do corpo espiritual tem uma partícula de vida. Mas o corpo espiritual está com tanta nuvem que a alma não expande. Fica comprimida por aquele monte de nuvens. Apertadinha, colhidinha. Não manifesta, né? Por isso, mesmo que a pessoa quer se modificar, não consegue. Não tem força. A alma é fraca. O lado bom da pessoa é tão fraquinho, enquanto que o lado negativo se sobressai tanto, não? Quanto mais nuvens, mais o lado negativo sobressai. O que precisa? Eliminar as nuvens. Eliminar as nuvens. Como que se dá a eliminação das nuvens do espírito do ser humano? De forma natural. Naturalmente, elas são eliminadas. Luz de Deus, que envolve o mundo inteiro, vai eliminando essas nuvens. Porém, a gente continua colocando nuvem no nosso espírito. Não para. Cada vez que você reclama, cria nuvem para você mesmo. Cada vez que você sente ódio, cria nuvem para você mesmo. Cada vez que você contamina o sangue, cria nuvem para você mesmo. Cada vez que você impede uma limpeza do corpo físico, você, além de não deixar as nuvens serem eliminadas, adquire outras ainda. E esse é um dos maiores problemas que Meixo Sama veio alertar para poder salvar a humanidade e construir um mundo de verdade, virtude e beleza, onde as pessoas vão viver no reino do céu na terra. Quem é que vai viver no reino do céu na terra? Quem não tem nuvens, ou quem tem muito poucas nuvens. A gente pode imaginar assim, não, eu não tenho, eu sou bonzinho, não faço maldade, tenho sentimento bom, tudo. Se você é uma boa pessoa e tudo na sua vida está dando certo, você não tem problema com pobreza, conflito e doença, é porque você não tem mesmo mais nenhuma nuvem. Está purificado. Mas todo mundo tem problema de doença, pobreza e conflito. Muitas vezes os três juntos. Porque tem muita nuvem. Mesmo sendo uma pessoa que a gente vê que aquela pessoa sofre tanto. Mas ela é maravilhosa, a gente acha até uma injustiça.
mas a gente não enxerga a quantidade de nuvem que a pessoa tem. E não é que a pessoa acumulou nessa vida. A pessoa vem trazendo de milhares de anos. Milhares de anos. Por isso não é tão fácil. E por isso o Meixo Sama veio revelar a forma mais fácil de eliminar as nuvens espirituais. Através do Jorei. Através da leitura do ensinamento. O que ele fala sobre Jorei e leitura? O Jorei, a pessoa recebe luz, luz está fora, entra na pessoa, dissolve nuvem. Espírito da pessoa se eleva. Depois o corpo físico cheio de toxina, para acompanhar o que aconteceu no corpo espiritual, purifica. Vem limpeza. Se a pessoa deixar a limpeza, corpo e espírito estão em harmonia. Se a pessoa não deixa a purificação seguir o curso natural, tenta impedir, espírito cai. Porque acumula nuvens, cai. Volta para o mesmo local. Não é? Então esse Jorei, eliminando nuvem. Só receber Jorei então adianta? Não. A pessoa tem que saber a verdade. De que o corpo físico precisa acompanhar o corpo espiritual. Sabendo isso, comece a evoluir espiritualmente e materialmente. Senão não evolui. Sempre. Isso quando não piora, né? A maioria piorando. Grande maioria piorando, não é melhorando, piorando. Se tornando cada vez pior. Não é tornando uma pessoa maravilhosa. Se tornando uma pessoa horrorosa. Também cheio de problema e sofrimento. Porque acumulou muita mácula. E naturalmente elas vão ser eliminadas através de doença, pobreza e conflito, que são as purificações. Então a pessoa vai ter problema a vida inteira de doença, pobreza e conflito, se ela não parar de tentar impedir as purificações. Tem que deixar rolar. Então, Jorei, leitura do ensinamento para saber o que fazer, adquirir sabedoria. E além disso, a leitura do ensinamento faz com que as nuvens que estão mais próximas da alma, que é o bem absoluto, sejam eliminadas em primeiro lugar. O Jorei, de fora para dentro, vai eliminando as nuvens que estão mais longe da alma. Então a pessoa demora, se for só receber Jorei e não ler ensinamento, para ficar uma pessoa melhor. Porque você receber, lendo ensinamento, e as nuvens que estão envolvendo a alma sendo eliminadas, a alma se expande. Ou seja, você se torna uma pessoa melhor. Só de ler o ensinamento. Então é como construir um túnel. Se você fizer esse túnel só por um lado, vai demorar 1 ano. Mas se você fizer por um lado e pelo outro, vai demorar 6 meses. Os dois vão dar resultado. Mas se você fizer os dois simultaneamente, o resultado é muito mais rápido. Metade do tempo. Em vez de sofrer 10 vidas, vai sofrer só 5. Esse é segredo, né? Mistério que o Meixo Sama revelou para tentar livrar a humanidade da autodestruição. O ser humano está se destruindo, né? Se destruindo, pouco a pouco. Ele mesmo, com a própria mão, criando, né? Para si mesmo. Conforme a alma vai expandindo, a pessoa vai ganhando força sobre o mal que também está dentro dela mesma.
vai dominando o espírito secundário, vai agindo com mais razão, sabendo diferenciar o bem e o mal, o que é bom, o que é ruim, e começa a acertar, e aí potencializa esse processo de evolução da alma, porque você começa só a praticar boas ações. Então não tem como a pessoa melhorar sem eliminar as nuvens espirituais. Não tem como. Por isso a gente vê tanta pessoa que, às vezes até religioso, tudo, né? Messiânico mesmo. Mas messiânico, mas não lê ensinamento. Mas você não fala pelo menos meia hora por dia. Não recebe jorei, não ministra jorei, não dedica. Não pode reclamar, né? Que as coisas estão ruins. Se conscientizar disso. Pode até reclamar, mas como a gente viu, cria mais nuvens ainda, né? Lamúria gera lamúria. Gratidão gera gratidão. Gratidão se comunica com Deus, lamúria se comunica com o demônio. A pessoa pode até se revoltar, porque eu sofro tanto. Eu vou na igreja quase todo dia. Mas às vezes a pessoa vai na igreja, em vez de dedicar, em vez de receber, ministrar jorei, se junta para falar mal de alguém, ou para criticar o governo, criando mácula. Às vezes nem recebe jorei, nem ministra, nem faz nada, só reclamando, e depois vai embora. E quer melhorar, não tem como. Impossível. O messiânico que não praticar o ensinamento está perdido. Vai achar que a religião não presta, que o jorei não resolve, e não resolve mesmo. Por quê? Porque a pessoa não tem menor condição nem de ministrar jorei. Ministra jorei de qualquer jeito, porque você está dominado por uma coisa negativa, que faz a pessoa se distrair, ficar olhando o celular, conversar, não é? E o contrário também, a pessoa que está lendo o ensinamento, que está dedicando direitinho, começa a ver mudança para melhor na própria vida. É só observar. Ah, mas eu ainda sofro. Sim, mas compara o sofrimento que tinha e o atual. Será que não diminuiu? Se não diminuiu, talvez a gente não esteja fazendo o que é para fazer. Nossa parte, né? Ou talvez a gente ache que o que a gente faz já é muito. Ah, já faço tanto. Ah, já, nossa, faço demais. Dizem que o pouco com Deus é muito, né? Mas eu acho que o contrário. Não, se você não tem muita mácula, o pouco com Deus é muito. Mas no caso do ser humano tem tanta mácula que o muito com Deus é pouco. Porém, assim, é um processo de evolução, né? Pouco a pouco, vida após vida, vai melhorando. Vai melhorando. Você precisa dar o primeiro passo. Você quer chegar daqui até aqui. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar aqui. Então você dá um passo, outro passo, outro passo. Aí acostuma. Daqui a pouco você está correndo. E daqui a pouco você está até voando em direção ao objetivo. Vai ficando cada vez mais fácil atingir. Mas no começo não sabe nem andar, né? Ainda por cima cego, tropeçando, caindo, batendo em tudo.
derrubando, quebrando, uma maravilha. Se cortando, passando por espinho, caindo no buraco. Só que toda essa dificuldade e sofrimento colabora para a eliminação das nuvens. E aí você começa a enxergar, você começa a ver. Você vê que tem um buraco. Talvez até mesmo vendo você cai. Mesmo vendo, cai. Quantas coisas a gente fala assim, se eu... Por exemplo, uma pessoa que você sabe que você encontra que discute. Você já sabe, porque toda vez que você encontra aquela pessoa, você tem uma discussão. Aí você fala, não, dessa vez não. Dessa vez eu vou me acalmar, e eu vou lá, vai dar tudo certo. Aí você vai lá, todo feliz, né? Achando que vai dar certo. Passa meia hora, está discutindo. Fala, nossa, como pode? Estou discutindo de novo. Esse problema, né? Problema de alma ainda não está. Não adianta. Muitas coisas a gente quer fazer direito e não consegue. Não faz mal. Não tem problema. Essas são as dificuldades. É só não desistir. Continuar lendo o ensinamento. Continuar recebendo de orelha. Continuar dedicando. Se esforçando. Pouco a pouco, com o passar das décadas. Não é rápido. Pode ser rápido. Por exemplo, uma pessoa tem muito pouca mácula. Aí vem, conhece e tal. Rápido aquilo elimina, a pessoa dá um salto um salto enorme. Você vê como a pessoa muda. Mas geralmente não é assim. É no decorrer dos anos, das décadas e das vidas. Nossa ideia de tempo muito limitado, né? Porque a gente vive preso no tempo. Mas é espírito não, livre. O que para nós 100 anos parece muita coisa, né? Mas para o espírito 100 anos não é nada. Respirou, passou 100 anos. Já pensou? Então é espiritualmente mais rápido do que materialmente, por causa dessa noção de tempo. E o oposto também é verdade. Tem coisa que demora muito, né? Tem coisa que é muito rápida, né? Por exemplo, você vai fazer uma coisa que está legal, você está gostando. Quando vê, já acabou. Nossa, passou tão rápido. Eu até reclamo. Puxa, estava tão bom. Já acabou. Mas quando você está com alguma coisa que está te aborrecendo, não sei o quê, ou você está com dor, alguma coisa, aquele tempo não passa. Parece que não passa nunca. Já passou 10 horas e fala, nossa, parece que já passou 3 anos. Tão demorado que está. Né? Mundo espiritual é a mesma coisa. Tem espírito que pode ficar 1000, 2000 anos no inferno. É bastante tempo. Inclusive se conforma nem tenta mais evoluir nem nada. Né? E tem espírito que busca, mesmo lá é mais difícil, né? Mas busca evolução. Busca evolução. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Está sempre buscando essa evolução. O que eu faço? Leio o ensinamento. Tenho tempo? Meia hora? Não tem meia hora no dia para ler o ensinamento? Leio. De manhã quando acordo, antes de dormir, em vez de já acordar e levantar, faz um pouquinho de orelha. 1 minuto é melhor do que nada. 1 minuto por dia é melhor do que nenhum minuto. Se fizer 15 minutos antes de deitar alguma coisa, é grande, viu? É grande coisa. Não é pouca coisa.
Para quem não fazia, fazer é um grande passo. Um grande passo. Para quem nunca lia ensinamento, você lê uma página por dia é um grande passo. Ele fala meia hora. Mas no começo você talvez não vai ter paciência. Hoje em dia ninguém tem paciência, né? Está tão preocupado com tanta... Ai, mas eu vou ler, aí o feijão vai queimar. Ah, mas aquele curso que eu queria estudar. E não sei o quê. E fica correndo atrás de um monte de coisa material que não vai modificar nada. A sua situação espiritual. O que vai mudar é o que a gente não quer fazer. Isso vai mudar. E quem conseguir, pessoa que não fazia, começar a fazer, pode se considerar um grande vitorioso, uma grande vitória. Porque é difícil mesmo. O negativo não quer que você faça isso. De jeito nenhum. Ele te dá um monte de sugestão de fazer outra coisa. Hoje é sábado, né? Geralmente sábado tem 1, 2, 3 pessoas. Hoje veio mais. Que bom. Que alegria. Vitória de quem veio, uma vitória vir na igreja. Não é fácil vir na igreja. Não é fácil vir. Vem coisa para não deixar. Você veio porque está tendo proteção. Além de proteção, tem alguém empurrando vocês. Antepassado empurrando, não vai lá, pelo amor de Deus, tá, ajuda tanto para a gente aqui. Saber isso, né? Não é só olhar o que a gente não consegue fazer, mas valorizar também o que a gente está fazendo. E ter gratidão de Deus estar permitindo, né? Mesmo a gente ainda tendo tanta nuvem, como o Meshama falava, né? Eu tenho que usar bule sem bico, chaleira sem alça, copo quebrado, é o que tem, panela amassada, é o que tem. Não dá para consertar para depois usar. Vou usar do jeito que está, do jeito que é, né? Muitas vezes a gente pega e fica olhando os outros, se está dedicando certo, se não está, se está fazendo, se está deixando de fazer, o que que faz, onde vai, com quem está. Parece o Globo Repórter, onde vive, onde veio, como surgiu, quer saber tudo da pessoa, e depois fica falando tudo da pessoa. Isso é uma ignorância tão grande, uma perda de tempo enorme, criando tanta mácula para si mesmo, né? Deixa os outros, você, cada um, se policie. O que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? Eu leio. Pergunta para si mesmo. Mas você lê ensinamento? Você está recebendo jorei, ministrando jorei? Está indo na igreja? Você está fazendo? Sua vida está ficando melhor? Está ficando pior? Você tem consciência do que é a purificação? Você sabe que é uma coisa boa? Você sabe que tem que deixar? Ser honesto consigo mesmo. Não, isso aqui ainda não consigo ler muito ensinamento. Só leio uma vez por... eu nem leio, eu só escuto. Quando eu vou na igreja, o ministro lê, aí eu escuto o ensinamento. Isso é muito pouco. A gente tem que fazer por nós mesmos. Fazendo por nós mesmos, a gente está fazendo pela humanidade inteira. Pela humanidade inteira. Todo mundo se beneficia do nosso crescimento espiritual. Porque a gente vai ser uma pessoa melhor, não é para nós, para o mundo. E o mundo precisa de pessoas melhores. Mas a gente não pode querer que o outro melhore. A gente tem que querer nós melhorarmos. A gente que tem que querer melhorar, não os outros. A gente quer que os outros melhorem. Mas você não pode obrigar a pessoa a melhorar.
Não tem como. A capacidade do ser humano de fazer com que alguém melhore é nula, zero. Mas a capacidade que cada um tem de melhorar a si mesmo é 100%. Se tornar uma pessoa melhor do que a gente já é, né? Todo mundo legal, bonzinho, ninguém fala mal de ninguém. A maravilha. Amanhã, 10 horas da manhã, culto mensal de ação de graças. Aproveitar, todo mundo fazer oração junto, movimentar esse mundo do Genrei que a gente leu hoje no ensinamento, encher de sentimento bom, sentimento de gratidão. Isso vai, cria, fica, né? Tem aquele Genrei das 75 vozes que fica permanentemente ressoando no mundo espiritual. Então tentar entrar nessa vibração, fazendo oração, ajuda demais, demais. Por isso ele fala, né, da força da palavra, do poder do Kototama. E quando a gente está reclamando, fica tudo impregnado de nuvem negra, gruda nas paredes. Vai na casa de uma pessoa que está sempre reclamando, se você tem um pouco de sensibilidade, você passa mal, você quer ir embora. Você entra, a pessoa fala, quer um café? Não, eu tenho compromisso, tenho que ir embora. Você mente e vai embora. Se você ficar, aquilo vai te... Vai. Ou, fala para a pessoa, vamos fazer uma oração aqui na sua casa? Por isso é bom também ir na casa das pessoas, fazer oração, ministrar jorei. Quando alguém pede, né? Se alguém pedir, é bom. Aqui geralmente a gente só vai quando a pessoa está purificando, né? Antigamente fazia reunião na casa das pessoas. Lembra? Ainda fazem, né? No templo dos doentes não fazia. Porque acho que dava muito problema também. Tem pessoas que fazem, mas faz, chama todo mundo, vai lá, quando vai todo mundo embora, ficar reclamando. Ai, me deram trabalho, ai, sujaram tudo, foram embora. Ai, eu tenho que ficar pagando café para todo mundo, ninguém traz um café, um açúcar, nada. Estão me dando prejuízo. Olha por esse lado, né? E as pessoas que vão também colaborar, né? Com a pessoa que está recebendo. Então falta essa, acho que é isso, não sei, educação, sabedoria, né? Às vezes você não pode muito, mas uma xícara de açúcar já vai ajudar. A pessoa vai ficar tão feliz. Não é gostoso quando, lá no Japão, quando alguém vai visitar alguém, geralmente leva presente. Leva presente. Não vai de mão abanando, nunca. Alguma coisinha leva, né? Café, eles adoram dar café. E ganhar café também. Todo mundo gosta, né, de ganhar presente. Né? Todo mundo gosta. Por isso aqui a gente faz oferenda também, né? No sentido de agradecer tudo que Deus está dando, né, pra gente, né? Retribuir, demonstrar que a gente está agradecido, reconhecer, você falar, pensar, Deus está me dando uma oportunidade enorme de conhecer uma coisa tão avançada. Isso aqui não é para esse século, é para o outro. Ninguém vai. É difícil entender, aceitar. Muito difícil, porque é tão diferente de tudo, né? A gente aprendeu o quê? Tá com dor, toma remédio. Não é? Mas a medicina fala, não, o contrário, tá com dor, fica com dor, recebe jorei. Não toma remédio, hein? O remédio vai piorar. Ao contrário, né? Todo mundo fala, você tem que comer uma comida muito variada. Vegetais, não sei o quê,
carboidrato, proteína, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você vai falar, não, quanto menor quantidade e variedade, melhor. Seu corpo produz tudo, a partir daquilo ali, produz tudo que faltar. Igual vaca. Vaca come só capim. Ela não precisa do alimento. Todos os animais. Só o ser humano, ele acha que ele é diferente. Ele precisa. Eu preciso de mais. Sempre mais, né? Mais alguma coisa. Não que ele não pode, gostoso, né? Variar. Uma feijoada, uma macarronada, uma rabada. Só coisa leve. Macarronada leve. Mas procurar sempre o melhor, né? No dia a dia, uma coisa mais leve. Calma que não deu 10 horas. Não está funcionando. Eu estou falando, a pessoa está olhando para o relógio e falando, nossa, esse homem não vai parar de falar. Aí é que eu não paro mesmo. Vou te purificar. Sem problema, mano. Bom, né? Tá bom. Vamos dedicar, né? Obrigado.